vice-prefeito de Jacareí, Adel Charaf Edini, está hoje no programa Gente em Destaque. À frente do posto desde janeiro de 2009, Adel está afiliado atualmente ao PMDB, após alguns anos no PPS, de onde saiu em meados de 2011. Médico pediatra, perto de completar 56 anos e natural de Nova Granada, São Paulo, o Dr. Adel participa da vida política do município há mais de 2 décadas. Em 1992, pelo PDT, foi candidato também a vice-prefeito da cidade em uma chapa encabeçada pela advogada e líder feminista Terezinha Zerbini. Dr. Adel, ao completar este segundo mandato, no último dia de 2016, vai se tornar o vice-prefeito que mais tempo ficou no cargo de forma seguida, 8 anos. Nesta entrevista ele vai falar sobre a sua vida, seu momento político, de Jacareí, e claro, da convivência com o prefeito Hamilton Ribeiro Mota. Bom, doutor Adel, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Vamos começar falando sobre a sua primeira experiência na política, que foi a campanha para prefeito em 92. O senhor foi candidato a vice na chapa que era encabeçada pela doutora Terezinha Zerbini. Como é que foi para o senhor dividir essa campanha com ela, que é uma das mulheres das mais conhecidas aqui no Brasil por toda a luta e batalha que ela teve, principalmente durante a ditadura militar? Queria inicialmente agradecer o convite da TV Câmara, dizer que eu me sinto muito honrado por estar aqui, agradecer mesmo, cumprimentar os telespectadores e dizer que em 92 a gente ainda estava num processo de consolidação da democracia no Brasil. Estamos saindo de uma ditadura e a Terezinha Zerbini é um ícone nessa luta contra a ditadura. Foi quem realmente tomou a frente na anistia, trazer os nossos irmãos expatriados. E aí foi muito importante para mim essa convivência com a Terezinha, porque me ensinou bastante. E hoje a Terezinha Zerbini, do alto dos seus 80 anos, ela é respeitada no Brasil inteiro. A gente sempre tem visto reportagens sobre ela. E ela é advogada e na última ou penúltima revista da OAB de São Paulo, teve 2 páginas entrevistando a Terezinha, ela contando a sua história. E ela era intimamente ligada a Jacareí, porque ela era viúva do general, que comandou durante muito tempo a antiga Papel Simão, que hoje é a Fibra, né? Então, para mim foi uma alegria muito grande e um aprendizado muito grande, porque a Terezinha realmente é uma pessoa muito, muito ativa. Você estava no PDT naquela época, né? Estávamos consolidando o PDT em Jacareí. O senhor já conhecia a dona Terezinha, já tinha ouvido falar? Como é que foi esse primeiro contato de vocês? Eu já tinha ouvido falar e quem realmente ajudava muito o PDT à época era ela. Ela que tinha assim, o comando, não o comando físico, ela não era presidente do partido na cidade, mas era ela quem dava as diretrizes, quem nos ensinava a forma de trabalhar, a criação de células, né, que a gente fazia nos bairros para a gente poder consolidar o partido. Então foi muito importante esse aprendizado e a partir do momento que nós nos conhecemos pessoalmente foi uma grande alegria e hoje nós mantemos uma amizade, né, depois de tanto tempo e um respeito muito grande pela pessoa e pela figura que é a dona Terezinha Zerbini. Atualmente ela está morando em São Paulo. Mora em São Paulo, mas ela tem casa em Campos do Jordão, está sempre passando por aqui, deixa um abraço para a gente, é uma pessoa maravilhosa. E o senhor, como candidato a vice-prefeito, só volta assim em 2008, o senhor teve uma experiência como candidato a vereador em 96, não é isso? Em 96 fui candidato a vereador e não consegui me eleger por causa do que nós não fizemos na época o coeficiente eleitoral, né? Então isso impediu o PDT de ter 2 vereadores. A nossa votação permitiria que tivéssemos elegido 2 vereadores, mas o coeficiente eleitoral já nessa época impediu que a gente assumisse uma cadeira na Câmara. Depois, por motivos particulares, eu fui construir minha vida, para terminar minha casa, uma série de coisas que eu tinha que fazer, consolidar minha vida profissional também. E aí, em 2008, nós retornamos à política de forma mais efetiva. Mas sempre estive próximo e sempre participei muito efetivamente da política de Jacareí. Mesmo não sendo candidato, o senhor participava da vida política? Muito, muito. Quando o Marco Aurélio foi candidato pela primeira vez, nós estivemos juntos com ele, caminhamos juntos, foi muito bom. E o senhor é eleito, então, vice-prefeito junto com o Hamilton em 2008. Para o senhor, qual é o papel que deve exercer um vice-prefeito de uma cidade como Jacareí? Eu acho que nós temos um momento muito feliz em Jacareí, porque eu represento um grupo político que está em consonância com o grupo político do PT, que é do prefeito Hamilton. E a gente tem uma convivência muito harmônica.
Eu acho que o vice-prefeito ele tem que contribuir com as ideias, né? Sempre estar presente e sempre estar contribuindo com as ideias e discutindo politicamente e administrativamente os caminhos e os desenvolvimentos da cidade. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente tem cumprido o papel da gente e isso a gente sente na rua, quando a gente conversa com as pessoas, né? As comunidades, quando a gente vai para os bairros, as pessoas compreendem que eu estou fazendo de forma correta o papel de vice-prefeito. Eu me sinto feliz por isso. Na sua opinião, é dada a devida importância ao papel do vice-prefeito ou não? Eu acho que em Jacareí sim, porque a gente sempre tem esse reconhecimento das pessoas, dentro da própria prefeitura, dentro da própria estrutura administrativa, a gente é sempre consultado, dentro do partido a gente tem uma importância grande na questão partidária, do desenvolvimento da cidade. Então eu acho que eu me sinto contemplado como vice-prefeito, eu acho que eu sou bastante respeitado e eu acho que isso é bom, para mim é bom para a cidade, né? Porque é uma cidade que tem um vice-prefeito, que as pessoas admiram e tem um respeito e tem uma certa intimidade, inclusive, né, de conversar, de colocar os seus problemas, essa abertura que a gente tem com a população, acho que isso é bom para a cidade, ajuda bastante no desenvolvimento da cidade. A partir de que momento da sua vida o senhor começa a se interessar por política, a querer participar, o senhor lembra? Eu acho que na minha juventude, né, nós vivemos sob a égide da ditadura e foi difícil para todo mundo, né, você não poder colocar suas ideias, não poder se reunir, não poder ter reuniões e pessoas e conversar e ter pessoas próximas, você sabendo de histórias muito ruins, né? Então isso estimulou a gente a procurar o caminho da política sempre. Os seus pais eram de alguma forma ligados à política ou não? Muito pouco. A minha cidade era uma cidade muito pequena, então a política lá não era uma política partidária, uma política como nós temos hoje no Brasil. Era uma política do grupo A contra o grupo B, né? Até tinha uns nomes engraçados, não existiam partidos políticos, né? Então, naquela época, era uma coisa assim, muito, muito forte, e muito quem era, quem não era, não era. Não havia meio termo, né? Então, eu cresci nesse clima, mas era uma forma política muito ruim. Hoje, a gente já tem uma política de ideias, de discussões, de ideologias, de desenvolvimento. O senhor nasceu em Nova Granada, é isso? Nova Granada, próximo a São José do Rio Preto. E o senhor veio para Jacareí com quantos anos? Eu já estava formado, né? Eu vim para Jacareí, tem que fazer as contas, agora já vão uns 30 anos, tem que fazer umas contas, mas mais de 30 anos. Né? E o que o senhor traz ainda de Nova Granada na sua personalidade? É uma cidade bem de interior, como é que é lá? Olha, Nova Granada é uma cidade de 15 mil habitantes, no noroeste do estado de São Paulo. Nós estamos mais próximo de Minas Gerais, a 30 quilômetros da divisa com Minas Gerais, do que da capital São Paulo, fica a 470 quilômetros de distância, quase 500 quilômetros de distância. Na minha cidade, eu tive uma vida muito boa em termos de infância, de adolescência, de grandes amizades, né? Da simplicidade das pessoas, da franqueza, de olhar nos olhos das pessoas, da gente conhecer todo mundo, né? Das famílias serem unidas, de sermos grupos de amigos que persistem até hoje nossas amizades, né? E a família ser fundamental na minha formação como pessoa, né? Intelecto, tudo. E em tudo isso, a nossa família era de uma condição financeira muito precária. E a gente conseguia ter alegria e felicidade dentro desse espírito de comunidade, dentro desse espírito familiar. Né? Então, isso para mim é muito importante e essas raízes ainda estão comigo. Uhum. Eu fico muito feliz que esse menino que veio comigo lá de Nova Granada ainda esteja presente. O senhor costuma voltar lá para visitar? Sempre. Minha mãe mora lá, minha família toda mora lá, sempre tenho ido lá. E o senhor falou que na sua juventude o senhor já começou a se interessar por política. Mas o senhor cursa medicina, não é isso? Por que o senhor escolheu esse curso? Como é que foi? A medicina ela veio por uma vocação, né? Mas principalmente porque eu tinha um tio já que fazia medicina. Na minha cidade, a referência das pessoas passava pela medicina, pela saúde, e isso me levou por esse caminho. Mas na escola, por exemplo, eu participei, naquela época chamava Grêmio Estudantil, né? Hoje os nomes são outros, as coisas mudaram e tal, mas era o Grêmio Estudantil e eu fiz parte, fui presidente do Grêmio Estudantil, fazia o jornalzinho da escola, então eu já tinha essa vontade participativa na comunidade. E aí, na medicina, nós também tivemos grandes embates ideológicos. A medicina, ela não era só uma parte técnica, ela tinha parte também da luta contra a ditadura. Nós fizemos greve, nós fizemos passeata, nós tivemos uma série de participações. Embora a minha faculdade tivesse sido, na época, uma faculdade particular.
E foi feito um sacrifício enorme de toda a família para que eu pudesse me formar. E a sua escolha por pediatria se deu em qual momento? No final, quando a gente faz o último ano, chama internato, você faz um período em cada especialidade. São de 2 a 3 meses em cada especialidade. E a que mais me chamou a atenção foi a pediatria, porque envolvia a questão da família. Você, quando atende uma criança, a família está junto, né? Eu acho que, intuitivamente, eu achei que esse era o caminho melhor, por essa questão, talvez, da minha cidade, uma cidade pequena, em que a família toda se envolvia nas coisas. Então, a gente tinha uma participação grande com as pessoas, e a pediatria me chamou muita atenção nesse aspecto, né? A criança estava internada, estava lá a mãe, o pai, a avó, a tia. Todo mundo acompanhando. Todo mundo acompanhando. Então era uma coisa plural, uma coisa grande, assim, não era você entrar num centro cirúrgico, operar uma pessoa e estar só você e o auxiliar. Então havia um outro foco, né? E essa intuição, talvez a minha vivência da minha cidade tenha me levado por esse caminho. E o senhor veio para Jacareí por quais circunstâncias, o senhor lembra? Eu vim em Jacareí porque, na época, a Santa Casa abriu a possibilidade de contratar pediatras, ortopedistas. Ela queria dar uma nova feição à sua estrutura, né? Já era uma estrutura que estava já necessitando, a cidade já começando a crescer naquela época, precisava ampliar o trabalho, ampliar o serviço. E eu me interessei para vir para o Jacareí porque eu estudei em Valença, no Rio de Janeiro. E a minha cidade ficou em Nova Granada. E Jacareí ficava não exatamente, mas no meio. Então, eu peguei muita carona na minha época de estudante, de Valença, na Dutra, ali em Barra Mansa, e parava no trevo de Jacareí para pegar caronas para Campinas e dali para Nova Granada, né? Então, eu sempre parei no trevo de Jacareí, mas eu nunca tinha entrado em Jacareí. E em Valença, havia uma família, os Giestas, Ferreira Giestas, o seu Luísio, que tinha até um apelido, jogou no basquete do Trianon e tal. E o seu Luísio e a dona Liede eram muito amigos nossos lá em Jacareí. Eles estavam na cidade, a filha deles estudava com a gente. Então, a casa deles ficou o quartel-general da nossa turma. E eles falavam muito de Jacareí, eles tinham uma paixão muito grande por Jacareí. Então, eu conhecia Jacareí dessa paixão da dona Liede e do seu Luísio, e também por parar ali no trevo. Né? Quando surgiu a oportunidade, que eu vi a oportunidade de vir para Jacareí, eu falei, poxa, eu vou para Jacareí. E estrategicamente era uma cidade muito boa, né? Próxima de São Paulo, próxima de Campos do Jordão, próxima de Campinas, próxima do litoral. Geograficamente... próxima dos principais pontos aqui do estado, né? Tudo, uma cidade histórica, e nesse aspecto bastante diferente da minha cidade, Nova Granada, que era uma cidade que agora deve estar com 60, 70 anos, Jacareí já com 300 anos, né? Então, assim, era uma oportunidade e era um desafio. E eu achei que valia a pena vir, minha família topou vir comigo, estavam presentes, e nós viemos juntos. E acho que foi uma coisa muito boa que nós fizemos. Eu gosto muito de Jacareí, às vezes eu digo que eu sou jacareiense, enquanto que, na verdade, eu não nasci em Jacareí, mas a gente já... Esquece, né? Esquece um pouquinho e se sente filho também, né? E isso foi no começo dos anos 80? 85, 87, depois com o negócio de data eu não sou muito bom, mas eu... Porque se for isso, nessa época que o senhor veio para cá, o prefeito da cidade era um pediatra, que é o Dr. Telmo. Né? Dr. Telmo, exatamente. Dr. Carlos Carderelli era o secretário de saúde. E como é que foi esse contato, esse primeiro contato do senhor com o Jacareí? Quais foram as primeiras impressões? O senhor foi logo trabalhar na Santa Casa? O Hamilton é uma pessoa que conhece a cidade, conhece as pessoas da cidade. O Hamilton, ele tem um conhecimento grande e esse conhecimento facilita muito o trabalho da gente na parte administrativa.